Olá pessoal, Denise da Conectarium, obrigada por estar aqui comigo, fazendo esse contato, essa parceria, por estar curioso, curiosa para saber mais de astrologia, do seu signo, de autoconhecimento, enfim, agradeço a sua confiança de estar aqui comigo e me fazendo entender como tem ressoado para você. Adoraria te ouvir, coloca aqui seu feedback, se faz sentido para você, como faz, como atua aí para você, tá bom? Eu queria bater um papo hoje sobre a passagem importantíssima de Marte, a nossa ação, o nosso impulso pelo signo de Áries. E o que está diferente dessa vez, né? Marte normalmente fica em torno de 6 semanas por aí num signo, e agora ele vai ficar 6 meses no signo que ele rege, que é Áries, com todo o seu impulso, seu vigor, seu esplendor, num ano que tá bem diferente, vamos combinar. Tá cheio de aspectos bastante raros, bastante importantes, e dentro desse contexto de raridade de 2020, a gente tem uma outra, né? Primeiro a gente tem a galera toda em Capricórnio no começo do ano, e ainda vão voltar aí no segundo semestre, quero comentar, que também tem a ver com esse Marte. Depois a gente tem, ao invés de normalmente 4 eclipses, a gente vai ter 6, né? Com esses 3 eclipses de junho e começo de julho. E agora a gente tem uma passagem longa de Marte pelo signo onde ele está mais impetuoso, que é outro ponto super importante, e te convidando a ver onde está esse impulso todo, esse ímpeto no seu mapa. Primeiro entender onde está, em que casa, Áries no seu mapa, que essa casa vai ficar muito mais dinamizada, energizada, cheia de impulso, e também te convidando a ver os vídeos de julho que eu estou preparando para a gente ver coletivamente para o seu signo, caso você não tenha o seu mapa, não saiba o horário de nascimento, pelo menos ter um coletivão, aí um coletivo de que área que esse Marte está transitando para o seu signo, tá bom? Durante esses 6 meses todos. Então eu queria comentar com vocês, só para vocês terem um pouquinho de legenda do que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar um pouco sobre a simbologia, sobre o mito, porque eu preciso construir junto com vocês o que é Marte, o que é Áries, o que é essa combinação. Quero comentar da simbologia, né, dentro do signo de Áries da passagem, e os trânsitos que eles vão tocar durante o segundo semestre de 2020, que são super importantes, tá bom? Bom, Marte rege Áries e Escorpião, né? Então lembrando que até 1930 a gente não tinha Plutão para reger Escorpião, não sabíamos da existência, quer dizer, ele sempre esteve ali, mas a gente não sabia. Então, rege Áries e Escorpião, o exílio, onde ele está fora de casa, em Libra e Touro, que são regidos por Vênus, que nós vamos entender no mito como isso é importante. Então, é o planeta que rege esses signos, que tem a ver com o Marte, que é mais impositivo, ao contrário de Vênus, que é mais reconciliadora, né? Mais apaziguadora, facilitadora de relações. Ele está exaltado no signo de Capricórnio, onde ele consegue ter uma ação mais construtora, mais duradoura, mais pautada com bases sólidas, e a sua queda no signo de Câncer, que é um signo mais do acolhimento, né, mais emocional, e Áries é do impulso. Então esses dois não falam muito o mesmo idioma. Se a gente for pensar no glifo, no símbolo, a gente está falando do espírito, né, perfeito, que é o círculo, que é a mais perfeita das formas, e a matéria está acima do espírito, né? Então, a gente já começa a dar um tom instintivo para essa tônica marciana, né? Então, já o próprio glifo já vem falar para a gente dessa incidência da matéria, do físico, do instinto. Marte, lá no greco-romano, né, na mitologia, primeiro na Grécia, isso a gente está falando de anos, ano oitavo, século oitavo, sétimo antes de Cristo, era Áries, filho de Zeus e Hera, que lá na mitologia romana vai ser Júpiter e Juno. Tem várias simbologias correlatas aí nas diferentes mitologias, né? Então ele é o Júpiter na romana, na egípcia é Anhur. A gente tá ligado a Agni, né, na doutrina mais védica, que é o fogo, né, toda essa questão do fogo. Áries tem como irmãos Deimos, o medo, e Phobos, o pânico e o terror. Então, imprimir para o deus da guerra, lembrando que a guerra, para o grego, é uma maneira de consolidar a sua identidade. A gente está num outro contexto histórico, quando da formação desses mitos lá atrás. A guerra é um caminho para se estabelecer identidade, para se concretizar, para se fazer conquistas. Então é um outro contexto quando a gente fala dessa guerra. Áries, na mitologia grega, mais combativo e mais uma fúria, né? A questão
da guerra pela guerra, enquanto na mitologia romana ele vai ser mais um defensor, o lado de Marte como um soldado, defendendo essa defesa, mais dado a vitórias na mitologia romana. E Áries permeia todos esses mitos históricos, né? Desde sempre, super importante. Andava numa carruagem puxada por cavalos que respiravam fogo, de novo, o símbolo do fogo, super importante. Marte não era casado com Vênus, mas teve um caso com Vênus, Afrodite, na mitologia. Afrodite era a única que conseguia abrandar, amansar esse espírito guerreiro. Aí tem uma passagem do poeta romano Sêneca, no ano 4 a.C., que ele coloca Vênus, Afrodite, aquela que restringe as mãos sangrentas do brutal Marte, Áries, que traz a paz às nações em guerra, né, e que tanto faz bem, né? O convite para a gente olhar esse lado reconciliador. Estou colocando a imagem também para ilustrar para a gente uma pintura, né, uma tela do Sandro Botticelli, Vênus e Marte, de 1485. Então vocês veem aí, né, que ele dorme depois de um amor com Vênus, ali desfalecido, nada acorda Marte, nem mesmo os sátiros que estão aí roubando a sua lança e tocando no seu ouvido, e nada acorda. Então, para a gente lembrar dessa simbologia, que é através do amor, da reconciliação, da harmonia, que, aliás, harmonia é a primogênita que nasce desse enlace de Vênus e Marte, nasce a harmonia, a primeira filha. Então, a harmonia a gente conquista quando a gente abranda esse nosso lado marciano, do eu, né, da identidade, da formação da identidade, da defesa do território. Marte em Áries. Áries, o primeiro signo do zodíaco, elemento fogo, o inicial. Quando a gente fala Áries, é legal também pegar, né, roubar aí uma imagem medieval, que nessa época um instrumento militar que servia para abater os grandes portões dos castelos durante os cercos. Chamava-se cabeça de ariete, que eu tô colocando a imagem aí para vocês verem. Então, já vem essa expressão da coragem, da bravura, do impulso, do estilo direto que Áries propõe. Então, Marte está nesse seu signo de Deus da guerra, de pleno esplendor, e é uma oportunidade para a gente sair da nossa inércia, principalmente nesse ano, nesse período, onde a gente meio que parece que ficou meses aí incubado, e aí vem esse segundo semestre com toda uma fúria ariana, e a gente precisa pensar como a gente quer usar. Então, pensando um pouco do lado harmônico e desarmônico, todo signo e planeta a gente pode ir para as duas polaridades, né? Então, quando a gente fala em polaridade, esse binário, né, bom ou ruim, ele é perigoso, porque na verdade a gente está falando de duas polaridades da mesma coisa. Então, quando eu falo quente ou frio, são duas polaridades de uma mesma coisa chamada temperatura. Para que lado a gente quer ir, dessa harmonia ou desarmonia? Vamos pensar um pouco? No lado desarmônico, para a gente cuidar primeiro. Um excesso de individualismo, essa fúria do eu, o eu querendo sair, querendo romper, impositivo, né? Explosão de raiva, raiva é Marte, raiva é Áries, os dois juntos. Como a gente pode acolher isso dentro de nós? A agressividade, impulsividade e com o pé no peito, cuidar disso, usar lá Vênus para abrandar Marte e usar da empatia, da harmonia, do belo, do harmônico para a gente driblar tudo isso. Competição extrema, extremamente competitivo, Marte em Áries, para o bom e para o mal. Excelente estar competitivo construtivamente, né? Mas a competição pela competição, de estar em fúria, que a gente tem que cuidar. Excesso de autonomia, Áries quando viu já foi, né? Não sou de ninguém, tô indo, independência, autonomia, vai, né? Sincericídio, franqueza é uma palavra-chave de Áries, e em excesso vira sincericídio, né? Ou vamos olhar para isso, e a gente cuidar, a gente abusar, tomar vantagem dessa passagem para sair da inércia, colocar os nossos projetos em ação, a gente usar de energia, vitalidade, colocar as coisas em movimento, esporte, energia física, e direto ao ponto, quem melhor faz isso do que Áries, né, pessoal? Coragem, audácia ariana, como ousas, né? Audácia de começar. Gente, a energia para a gente começar algo muito intensa, não é à toa que é uma energia intensa, precisamos dela para dar inícios. Espontaneidade, a moda ariana de ser espontâneo,
agilidade e a franqueza, né, no seu lado mais positivo. Vamos falar um pouquinho dos trânsitos que está passando esse segundo semestre, que são de suma importância. Quando a gente fala já no mapa do ingresso, né, que é 0 grau de Áries, dia 27/6/2020, às 22h46 pelo horário de Brasília, essa passagem de Marte por Áries, ela já entra primeiro com uma oposição da Lua em Libra, signo oposto. Essa oposição já fala que a gente está querendo impor muito eu e que precisamos usar de reconciliação, de conciliação, de conversa, da harmonia de novo, senão a gente vai estar caindo para o embate. Bom aspecto com Saturno, falando que a gente tem condição de construir se a gente tiver com cautela, com responsabilidade, com estrutura. Um ruído com o Sol falando, cuidado aí com essa individualidade muito extrema, não dá para ser tudo do nosso jeito, né? E o bom aspecto com Vênus, lembrando a importância da gente usar realmente de uma flexibilidade, né? Da empatia do outro, de considerar a opinião alheia e não ser tão impositivo. Importantérrimo, trânsitos. Então, a gente já vem dessa conjunção toda no signo de Capricórnio, que tem muito se falado, tem vários vídeos bacanas. Aqui no canal eu falo do Saturno e Plutão, tem vídeo aqui, e tem outros tantos colegas falando lindamente sobre esse trânsito. E eu só queria colocar algumas palavras-chave, né? A gente tem uma concentração em Capricórnio, que é o poder da sociedade, o poder das estruturas, o poder das hierarquias. E Marte, que vai fazer um ruído, uma briga com essa turma no segundo semestre, falando sobre o poder do eu. Então a gente tem que equalizar o eu sou, o poder do eu, da individualidade, versus o mundo, como que a gente coloca isso no mundo. E romper, né, esses trânsitos vão trazer de dentro essa fúria que está guardada. Eu penso sempre nessa questão meio que vulcânica, da gente acordar vulcões, tanto simbólicos nossos, quanto os físicos da Terra. A mitologia falava que o vulcão era o abrigo, né, de criaturas que estavam com muita raiva, e quando ele entrava em erupção, a erupção era essa expressão da raiva, de ir para fora, esse impulso que tem a ver com fogo. A gente está falando muito do elemento fogo. Então, quando a gente acordar esse vulcão, que é o que propõe Marte, o que a gente faz com isso? Vamos usar na nossa vida, vamos usar para colocar construtivamente, para incentivar os outros, para o esporte, como eu estava comentando, de uma forma muito mais construtiva. Então a gente tem, quem que a gente tem numa discussão com esse Marte? Essa conjunção toda em Capricórnio, que falou o quê? Saturno e Plutão no começo do ano. Saturno, o tempo, o limite, o que realmente importa, a sabedoria, o teste de realidade, teste para saber o que dura, o que tem envergadura, a gente limpar os excessos com esse monte de Capricórnio. Junto com Plutão, dizendo assim, não dá para ser superficial. Plutão não conhece superfície, é Deus do mundo subterrâneo, Deus dos infernos. Vamos purgar, vamos descer, vamos ver o que a gente foi deixando para debaixo do tapete. Então Plutão convida morte e renascimento, regeneração, sacudir tudo para regenerar, purificar. Para purificar a gente primeiro precisa purgar, tirar os excessos, tirar a inflamação, chegar ao âmago da experiência. Não dá para estar ali na superfície, como eu falei, é no âmago, ali fundo, como um compromisso com a totalidade. Então esses dois já estavam ali. Juntou Júpiter na conversa, também quis, chegou em Capricórnio e falou, legal, o que a gente faz com o poder? Como a gente lida com o poder? Como a gente reorganiza tudo isso? Qual a sua fé? O que é verdadeiro? Qual a sua crença? Sobre quais princípios você está amparado, ancorado? Vamos rever tudo isso? Vamos lidar com os nossos exageros? Que Júpiter fala de tudo que a gente aumenta, essa nossa megalomania, muitas vezes. Então, esses três vão brigar com Marte ao longo do ano, do segundo semestre. Então, a gente tem datas importantes. Agosto, final de setembro, outubro e dezembro. Agosto, de meados em diante, 14, 15, 16, já começa a pegar o Plutão-Júpiter. Mais para o final do mês, Saturno. Setembro e outubro, né? 8, 9, 10. Principalmente quando as luas estiverem nos signos cardinais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, tem uma tensão ainda mais temperada ali. E alguns desses dias vão estar. Por exemplo, 15 de agosto, que vai estar a lua em Câncer. 9 de outubro, que é o começo de outubro, que é o segundo toque
trânsito mais intenso, e dezembro, principalmente de 21 a 26. Lembrando, Marte retrograda de 9 de setembro a 13 de novembro. Na retrogradação, ele perde um pouco desse impulso muito de fúria, ele pode estar mais brando do ponto de vista de potência. Por outro lado, ele muda a direção da ação, então o que a gente estava agindo de um lado, a gente pode ir para o outro, pode virar, ver por outro ângulo, agir de forma diferente, retomar o que estava parado, iniciar, parar o que começou, dar umas reviravoltas nesse período de retrogradação, tá bom? Legal a gente levar em consideração para os estudantes de astrologia, para nós, eternos estudantes de astrologia, a gente pensar por onde passa o Sol, né, nesse semestre, em conversa com Áries, com Áries e Marte, né? Então, quando ele entra já no ingresso, em julho, a gente tem logo em seguidinha o retorno de Saturno para o signo de Capricórnio, ele está em Aquário. É legal isso, no ingresso, no mapa do ingresso, ele está em Aquário, convidando, falando da importância da gente usar da colaboração, da gente usar de um pensamento horizontal, usar de inclusão para a gente agir, usar de tecnologia nesse contexto que a gente está. E olha só, 4 dias depois ele já muda de signo. Então, bem no ingresso do Marte em Áries, ele faz essa proposta do Aquário, e aí no dia 1º de julho, ele está voltando para essa reunião com os outros planetas no signo de Capricórnio, Saturno, o auditor, falando, peraí, vamos ver se a gente fez as lições de casa de acordo? E com tudo isso, pessoal, que a gente está vivendo nesse segundo semestre, né, de toda essa revisão de estrutura, de purgar, de ir fundo, a gente vai ter a capacidade, a condição de lá em dezembro, quando esse mesmo Saturno vai encontrar Júpiter, que é o grande benéfico, né? Então, a gente vai ter condição de colocar essa expansão em prática de uma maneira mais estruturada. Não tem como não lidar com esse meio do caminho. Então, voltando, em julho ele tá passando pelo signo de Câncer. Em agosto, Leão. Câncer tem uma briga aí, né, com Marte. Em agosto, passa por Leão, que tá bem com o signo de Áries, mas, por outro lado, tem todos esses trânsitos desafiadores. A gente talvez tomar cuidado com excesso de autoconfiança em agosto. Em setembro, o Sol está passando por Virgem, então a gente vai estar mais crítico, mais analítico, com uma capacidade de discernir, tomara, no ingresso dessa retrogradação. Outubro, passando por Libra, que aí é oposição a Marte em Áries, aí tem uma questão, outubro tenso também, tanto por aspectos de lua cheia e nova, quanto pela essa posição de Marte, e os planetas que eu tinha comentado. Em novembro, a transformação de Escorpião, né, que vem falar pra gente de uma transformação, ilumina todas essas características mais transformadoras. E em dezembro culmina com esse terceiro toque desse trânsito de Marte no signo de Sagitário, né, que aí vai coincidir com eclipses, enfim. Mas eu queria comentar que a gente tem uma chance de reprogramar a maneira como a gente opera e como a gente age, né? Essa guerra do eu versus a guerra do coletivo, como que a gente se situa individualmente. Eu queria muito fazer esse convite para que a gente acolha a nossa raiva pessoal e não leve ela para o mundo. Pensa muito sobre isso, porque é um irromper desse vulcão todo. O que a gente faz com isso? Primeiro no individual, porque se a gente tiver um cuidado no individual, a gente não leva para o mundo essas explosões de fúria e direcionar a nossa vida para um movimento maravilhoso que pode ser a passagem com essa energia toda ariana, né? Nós vamos passar por esses períodos difíceis de trânsito e a gente podendo acolher esse movimento de fúria nosso, a gente vai diminuir essa fúria no mundo, né? E fazer o uso dele de uma forma mais construtiva, mais defendendo o nosso eu, defendendo a individualidade, reafirmando, reprogramando essa forma de agir, que eu acho que é uma grande mensagem do Marte passando por Áries por um tempo prolongado, tá bom? Bom, obrigada se você chegou até aqui, ouviu todo esse contexto, me fala se fez sentido. Te convido a ver os signos do mês de julho, que eu vou reforçar mais no coletivo onde cai para cada signo, e me fala como isso tudo ressoa para você, eu vou adorar saber, tá bom? Beijo grande, a gente se vê por aqui. Beijo enorme.